Ok, pessoal, boa noite a todos. Vamos começar a nossa aula de hoje e vamos fazer algumas considerações sobre a correção da prova, né, que foi feita, né? Então, só fazer uma observação rápida. A nossa aula de hoje de projetos elétricos é a aula 13. Usei a aula 12, né, para fazer a correção das provas, lançamento de notas, né, que foi bastante trabalhoso também para mim, olhar cada projeto e fazer as devidas considerações. E fazendo um breve comentário, né, vou falar aqui, porque como vai ficar gravado, comentário sobre as correções. Opa. O comentário sobre as correções que eu vou fazer é sobre os principais erros, né, que eu vi na nossa avaliação. Eu lembro aos senhores, né, que a nossa fórmula para determinar disjuntor e cabo sempre vai obedecer essa fórmula aqui, que é a da 5410, que fala sobre coordenação entre disjuntores e cabos, né? Aí, qual foi o erro principal, né? O erro principal que eu vi é disjuntores com capacidade acima do cabo, né? A gente encontra a corrente real do cabo utilizando o fator de correção de agrupamento vezes fator de correção de temperatura vezes a corrente indicada na tabela 36 ou 37, dependendo do tipo de cabo que está sendo usado, né? Então, os erros principais que eu vi, por exemplo, né, encontravam lá que o cabo tinha 23 amperes de capacidade, né? Aí utilizou um disjuntor de 16 lá no circuito. Aí, aplicando os fatores reais de capacidade, encontrava uma capacidade de 14, né? Então, essa aqui foi uma falha aqui que eu encontrei na maioria das correções, né? Na maioria das correções que estavam erradas, a não observância da capacidade real do condutor com o disjuntor escolhido. O outro erro menos comum que eu vi, por exemplo, tínhamos um disjuntor de 16 e o nosso circuito consumia 18, né? Então, nessa situação aqui, o disjuntor vai ficar desarmando porque está abaixo da capacidade do circuito, né? Então, esse aqui foi o outro fator que eu observei bastante nas correções. O outro fator que eu observei bastante foi o fato de estarem utilizando a tabela B1, sendo que a nossa tabela para os cabos era a tabela B2, que determinava, vou até colocar aqui do lado direito, que determinava esse IZ, que é a capacidade de condução a 30 graus a um circuito. Então, eu observei que alguns colegas não observaram que a tabela 33 indicava que a referência de instalação com cabo PP, né, ou multipolar, é B2. Então, alguns colegas adotaram B1. Outros conseguiram perceber essa diferença, né? A diferença era pouca, mas a questão do exercício era para justamente observar a metodologia de instalação. Os outros mais comuns foi a falta da corrente nominal do ramal de entrada, né? O ramal de entrada era a potência total, né? Ou seja, o total da instalação que você fez, né? Dividido pela tensão nominal, fator de potência, e lá no exercício estava escrito que era alimentação trifásica. Então, o nosso ramal de entrada tinha essa raiz de 3 aqui. A última consideração da prova
é que eu coloquei a observação que o motor ele tem um fator de ajuste, né, que é o que a gente chama de rendimento, que é a potência mecânica dividida pela potência elétrica. Alguns colegas, na conversão de CV para watts, só colocaram a conversão, sendo que a potência indicada lá na tabela é a potência elétrica. Então, nesse caso, não bastava só você converter CV para watts. Você precisava também dividir pelo rendimento para poder levar a potência elétrica lá na nossa tabela. Então, alguns colegas receberam na correção essa observação lá na potência elétrica do motor. Ok, pessoal? O demais, como cada um teve o seu valor particular, cada um recebeu a sua correção indicando os pontos divergentes. Aqui é uma forma geral da avaliação do que eu observei dos erros comuns dos senhores. Mas, de uma forma geral, eu considero que todos conseguiram fazer uma boa avaliação e as notas, ao meu ver, considero notas boas. É claro que tivemos alguns desvios da média, né? Mas, conforme eu fiz os comentários para os colegas que tiraram uma pontuação mais baixa, não deixe de assistir as aulas online, as gravações, porque se você tentar fazer em cima da hora, o assunto do módulo é bastante teórico e você não vai conseguir captar todo o assunto de uma vez só. Beleza, pessoal? Antes de iniciar a aula, né, eu sei que alguns colegas chegaram depois da minha explicação, mas depois vocês assistem a relação. Aos colegas que estão desde o início, se tem alguma coisa a comentar sobre a correção, ou alguém não concordou com alguma coisa na correção, se você tiver alguma coisa a comentar, sinta-se à vontade em perguntar aí. E se não tivermos perguntas até então, né, como a prova foi individualizada, né, vocês podem depois fazer as devidas perguntas com relação à nossa correção mais tarde. Então, após as considerações da correção, né, vamos fazer a nossa revisão da aula anterior e dar prosseguimento, fazer o prosseguimento da nossa aula de hoje. Então, só para a gente recapitular, eu falei sobre os pontos de iluminação, né, em que a gente determina os pontos de determinação pela área, em que a gente tem duas considerações, né? A primeira, em áreas até 6 metros quadrados, um ponto de iluminação com 100 VA. A outra consideração, áreas maiores que 6 metros quadrados, um ponto de 100 VA para os 6 metros quadrados iniciais, e a cada 4 metros quadrados inteiros, acrescenta-se 60 VA. Então, isso daí é a forma geral de como encontrar a quantidade dos pontos de iluminação em uma determinada área, né? Se a área for menor que 6 metros quadrados, um ponto de iluminação de 100. Se for, por exemplo, 12 metros quadrados, 12 a gente pode escrever 6 mais 4 mais 2. Então, 6, vamos considerar um ponto de 100, mais 4, mais um ponto de 60, né? Daria um total de 160, e os 2 metros quadrados restantes
não acrescentaria nada, porque a norma fala sobre quantidades inteiras, né? Ele fala que a cada 4 metros inteiros. Nesse exemplo dos 12 metros quadrados, está sobrando 2, e 2 é menor que 4, então a gente não considera essa situação um acréscimo de ponto. Fazendo a revisão agora da determinação de tomadas, né? Eu classifiquei a determinação de tomadas em duas situações. A primeira situação, em que a gente chama de área seca, e a segunda situação, área molhada. O que viria a ser uma, o que vem ser a outra, né? A área seca é o que a gente chama áreas que a gente não prevê que não venham prever pontos de utilização de sistemas hidráulicos ou que venham eventualmente estar em áreas constantes a serem molhadas. Então temos como, por exemplo, o ambiente da sala, quarto, a suíte, né? Mas, claro, a área da suíte que nós estamos falando aqui é a parte do quarto em si, e similares. Closet, depósito, e por aí vai. Como que a gente determina a quantidade de tomadas para esses ambientes? O número de tomadas sempre vai ser pelo perímetro, né? Vou até escrever aqui para facilitar aqui para mim. E dividido por 5. Então, por exemplo, se o perímetro deu 15, né? 15 metros, dividindo por 5, esse quarto vai ter 3 tomadas. Se esse perímetro deu 18 e dividir por 5, vai dar 3,6. Como não existe 0,6 tomadas, a gente vai arredondar para 4 tomadas. E o que vem ser área molhada? Como o nome já diz, né, e pela definição, são todas as áreas em que a gente vai prever um ponto de consumo hidráulico, né? Como, por exemplo, cozinha, copa, lavanderia, mais banheiros e qualquer área similar. E como que aqui a gente vai fazer a nossa fórmula? A nossa fórmula vai ser a mesma. Já vou abrir aí para você fazer essa pergunta. A fórmula é a mesma, só que a diferença é que esse perímetro vai ser dividido por 3,5 metros. Ok? Quem ia perguntar, pode perguntar aí. Professor, esse 5 e o 3,5, ele é fixo? Esse valor positivo. Não muda, não? Ah, tá, ok. Não, ele não vai mudar. Ok? Então, pensou em sala, quarto, suíte, área externa, tudo isso daí é 5 metros. Cozinha, copa, lavanderia, banheiro, qualquer área similar parecida com isso, 3,5. Ok, pessoal? Então, isso daí foi o que a gente falou de uma forma resumida na aula de segunda-feira, né? Falei sobre simbologias, vamos falar sobre a simbologia daqui a pouco, na correção do exercício que eu deixei na segunda-feira. E alguns colegas me mandaram aí para olhar o exercício como vocês fizeram, né? Já mandei as minhas considerações também. E vamos fazer a nossa revisão dessa simbologia já já. Beleza, pessoal. Então, vamos dar prosseguimento aí à nossa aula de hoje, né, que é a aula 13, e vamos falar sobre as potências, né? Até então, eu falei sobre as potências da área seca, né? Todas as tomadas de área seca vão possuir, no mínimo, 100 VA,
E a área molhada, eu comentei na segunda-feira que são as 3 primeiras tomadas 600 e as demais que forem acrescentadas de 100. Ok, pessoal. Então vamos fazer agora, vamos dar prosseguimento a mais uma simbologia, né, que eu faltei informar, né? Na verdade, eu não quis falar da simbologia agora do quadro elétrico, né, propriamente dito, na segunda-feira, porque eu acredito que naquela aula eu já tinha falado muita informação, então deixei para a gente falar do quadro elétrico, a sua simbologia hoje, e vamos começar a correção do exercício hoje também, com algumas informações a serem consideradas. Beleza, pessoal. Então, a simbologia do quadro elétrico nada mais é do que um retângulo com uma diagonal dividindo esse retângulo em 2 partes. E um breve ressalto. Então, todo quadro elétrico embutido na alvenaria, quadro elétrico embutido na alvenaria, ele vai possuir essa simbologia que vocês estão observando aí, né? Os colegas que me mandaram aí o exercício para eu observar, né, para eu corrigir, né? Eu só fiz indicar o lugar, mas não falei da simbologia. Então, hoje a gente já está vendo a simbologia e já vamos utilizar essa simbologia nos nossos desenhos. Então, tudo que for de quadro elétrico que você observar, a gente vai utilizar essa simbologia. E o quadro elétrico, né, tem uma importante informação dele, né? Por onde ele vai sair todos os seus ramais de distribuição e por onde ele vai entrar com o ramal de alimentação. Então, por exemplo, digamos que esse quadro que eu copiei aqui, ele vai sair para um ambiente em que ele está montado nessa parede aqui de baixo. Aí ele está montado aqui nessa parede. Só dar uma... Vou completar o ponto do desenho bem aqui. E digamos que esse quadro ele está sendo alimentado pelo piso, né? Alguns exemplos eu mencionei, né? Que, por exemplo, o eletroduto está vindo lá do medidor, ele vai vir pelo piso. Como é que a gente vai representar essa entrada pelo piso, né? Os eletrodutos sempre são representados, quando estão pelo piso, de forma tracejada, do jeito como eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Me desculpe aqui se eu não estou conseguindo desenhar alinhado, mas por causa da minha coordenação aqui, que não é tão bacana. Mas dá para ter ideia aqui. Então, esse tracejado aqui está dizendo que tem uma tubulação, ok? Tem uma tubulação chegando nesse quadro. Como é que eu vou dizer, como é que eu sei que ele está chegando? Porque a gente tem que informar que tubulação é essa. E aqui a gente vai dizer, no caso, ramal de alimentação. Vamos dizer que esse ramal de alimentação é de uma casa monofásica, uma casa fase neutra. Fase e neutro vai ser desenhado junto com essa simbologia aqui do ramal de entrada. Lembra que eu falei sobre números, né? Números de circuito. O ramal de alimentação não tem numeração, ele não tem circuito. Então, eu não preciso identificar esse ramal de alimentação. O que eu preciso identificar? Apenas que ele é do quadro de luz e tomada dessa residência aqui. Então, QLT significa QLT significa quadro
de luz e tomada. Professor, a minha instalação tem vários quadros. Tem um quadro do... Tem 2 quadros de luz e tomada. Como que eu vou identificar aquele quadro de luz e tomada de um, do outro, esse ramal de alimentação? É claro que se tiver 2 quadros diferentes, esse aqui pode ser QLT1 e o outro QLT2. Então, se você tiver quadros diferentes, os ramais de alimentação passam a ter nomenclaturas diferentes. Como a gente está dando um exemplo de uma instalação residencial, aqui só basta informar que ele é deste quadro QLT. E a outra informação que tem que ter, logo abaixo, que esse ramal, por exemplo, é um ramal de 10 milímetros. Você precisa informar colocar esta informação na indicação unifilar. Porque tem projetista que só põe QD, né? Pode ser quadro de distribuição. Aí depende da nomenclatura. Quem define as nomenclaturas é quem está projetando. Mas, normalmente, QLT, quadro de luz e tomada. Pode ser um quadro de distribuição geral, né? Só que quadro de distribuição geral, respondendo aqui o Ednei, que está perguntando, ele vai distribuir para quadro de luz, para motores, sistema de iluminação. Então, você não consegue definir um nome específico para o quadro, né? Então, a gente utiliza QD, né, que é a pergunta do Ednei. Por que alguns projetistas só escrevem QD? É porque esse quadro está alimentando motor, está alimentando tomada, está alimentando ar-condicionado, está alimentando sistema de iluminação, está alimentando várias coisas ao mesmo tempo. Então, ele recebe esse nome QD. QD também é muito utilizado por esse exemplo que eu estou falando, né, de cargas muitas cargas diferentes, normalmente utilizado em sistemas industriais. Dentro da nossa residência, o que tem? Basicamente, só tem tomada e luz. Por isso que no sistema residencial a gente utiliza QLT. Um outro nome aqui, antes de a gente falar sobre o desenho, um outro nome que a gente vê muito é QDC. O que tem que ser um QDC? Um quadro de comando. Quadro de comando. Então, o QDC, como o nome já está dizendo, quadro de comando. O que tem dentro desse quadro? Somente comandos elétricos, somente contactoras, somente sistemas de acionamentos que são comandados por esse painel. Um outro nome muito utilizado para quadro, QM, né? QM ou QDM, né? Pode ser para o quadro de motores. Então, você tem um quadro que alimenta só motores elétricos. Então, QDM, quadro de motores. Eu tenho um quadro que alimenta os outros quadros. Então, QB é um quadro geral, né? A gente chama esse quadro que alimenta os outros quadros de QGBT, que vem o ser o quê? Quadro geral, né? Porque como ele é um quadro principal, é o quadro que comanda todos, é o quadro geral de baixa tensão. Então, esse quadro aqui é um quadro que vai comandar, por exemplo, um quadro de ar-condicionado, um quadro de tomadas, um quadro de iluminação. Ok, pessoal? Então, cada nomenclatura dessa se referencia ao tipo de quadro, né?
né? C de comando, M de motores, G de geral, BT, baixa tensão. E assim a gente vai dando nome aos quadros conforme a sua utilização. Ok? Quem já trabalha na área, não sei se já viram essas nomenclaturas. Retornando aqui para o nosso desenho, né, que a gente estava iniciando, vamos considerar que esse ambiente, né, só precisa de uma iluminação e ele vai precisar de duas tomadas. Só que eu quero que essas duas tomadas sejam de circuitos diferentes. Então, eu vou colocar uma tomada aqui. Vou colocar uma tomada baixa aqui e uma tomada baixa do outro lado. Lembrando, né, que triângulos que não estejam pintados, tomada baixa. Triângulo pintado pela metade, tomada média, triângulo todo pintado, tomada alta. Beleza, senhores. Eu mencionei na aula de segunda-feira que todo ponto de iluminação ele precisa trazer 3 informações. Por isso que esse nosso círculo ele vai ter essas 3 divisões aqui. Qual é a primeira informação que tem que ter? A potência dessa lâmpada. Então, eu escrevo que esta lâmpada possui 100 VA. O VA eu não preciso escrever, basta escrever 100. Esta lâmpada, ela pertence ao nosso circuito 1. Então, o nosso sistema de iluminação, ele é o número 1, é o circuito 1. Aí eu digo para vocês que eu tenho um interruptor para poder justamente acionar esta lâmpada. Está aqui o interruptor, né, que é essa representação que eu estou desenhando aqui. Só que apesar de esse ambiente existir somente uma lâmpada, eu preciso dizer que lâmpada esse interruptor vai acionar. Então, por isso que nós temos essa letra A identificada na lâmpada também. E esse interruptor também precisa receber de que circuito e de que lâmpada. Por isso que o interruptor também vai ter número 1. Por que número 1? Porque essa lâmpada é do circuito 1. E que lâmpada ela vai ligar? A lâmpada A. Ok, pessoal? Então, é dessa forma aqui que a gente representa o interruptor desta lâmpada aqui. Se eu tivesse, por exemplo, vou escrever em azul, se tivesse 2A, iria ligar esta lâmpada aqui? Estaria correta essa representação aqui? Se fosse 2A? Não. Não, né? Porque apesar de ter a letra A também, né? Aqui tem A e aqui tem A, porém o interruptor estaria do circuito 2, né? E a lâmpada é do circuito 1. Então a gente tem que ter esse cuidado aqui em observar qual interruptor está sendo comandado para qual circuito. Beleza, então. Vamos considerar agora que essas duas tomadas não são do mesmo circuito. Aqui eu estou fazendo um exemplo generalizado, tá? Então, essa tomada 2 é do circuito 2 e essa tomada 3 é do circuito 3. Então, não existe... Por exemplo, se eu desligar o disjuntor 2, eu estou desligando essa tomada da esquerda. Se eu desligar o disjuntor 3, eu estou desligando somente a tomada da direita. Ok, então vamos agora
representar as interligações dos eletrodutos, né? Eu vou utilizar um único eletroduto que vai ligar esta lâmpada com este quadro e o restante vai ligar aqui para esta tomada, aqui para esta tomada e aqui para este interruptor. Então, o que estamos observando aqui nesse desenho? Que nós temos um ramal de alimentação vindo pelo piso e um eletroduto vindo pelo teto. E este eletroduto é o que vai levar tanto a fiação do circuito de iluminação da tomada 2 e da tomada 3. Então, apesar desse eletroduto está levando esses 3 circuitos, nós temos que identificar esses 3 circuitos, como eles estão indo para cada ponto. Né? Vamos considerar que esses circuitos são tudo 127, né? Essa tomada da esquerda. E a tomada da direita é 220. A iluminação também vai ser 127. Então, vamos identificar o circuito de iluminação. Vou até aproximar um pouco mais aqui. Vamos nos concentrar só nesse trecho que eu estou apresentando aqui. Ó. Esse trecho do eletroduto que está saindo do quadro, indo para a lâmpada. Quantos fios eu preciso, né? Porque essa identificação desses traços que nós estamos fazendo é mais ou menos como você iria fazer essa instalação nesse ambiente, né? Então, quantos fios são necessários para ligar essa lâmpada? Normalmente, né, a gente utiliza um neutro e uma fase. Se for luminária que você prevê uma luminária metálica, né, com estrutura metálica, você prevê esse circuito com aterramento. Se você souber que não vai ser previsto aterramento para iluminação, você não coloca, mas normalmente a gente mantém o aterramento mesmo para iluminação, porque você não sabe qual é o tipo de lâmpada que o seu cliente vai comprar, se ele vai comprar plafond, se vai comprar um um lustre, por exemplo. Eu não sei que tipo de iluminação. Então, normalmente, a gente deixa o aterramento de espera para o circuito de iluminação. Então, ou eu preciso de 2, né, se eu considerar só a fase neutra, ou 3, se eu precisar deixar essa espera para o aterramento para a iluminação. Como o meu sistema de iluminação ele é do circuito 1, então esses 3 conjuntos aqui, você precisa dizer que ele é do circuito 1. Então, essa representação está dizendo que está saindo 3 cabos daqui do quadro, chegando até aqui esta lâmpada, sendo que estes 3 cabos são do circuito 1. Um cabo de neutro, um cabo de fase e um cabo de terra. Vou fazer um comentário de um dos exercícios que um dos colegas fizeram, que pode ser a dúvida dos outros colegas. Professor, eu estou colocando o circuito 1. Eu preciso identificar que o neutro é 1, a fase é 1 e o terra é do circuito 1. Resposta, não, eu não preciso. Vamos já ver por que não precisa. Mas o que eu digo por antecedência, você não precisa dizer neutro, fase, terra, cada um recebendo o número 1. Você vai desenhar os 3 conjuntos de identificação desse circuito juntos e apenas o número 1. Então, esses três cabeamentos aqui representados são do circuito 1. Eu quero dizer que esse circuito, desse eletroduto, também vai sair daqui, né? Estou desenhando em verde, os cabos que vão sair do quadro e vão chegar até aqui a tomada 2. Ó. Ok? Eu preciso também identificar, assim como eu preciso identificar os cabos que vão para a tomada 3, né? Do circuito 3.
Como que eu vou representar? Vamos retornar aqui para o nosso canto. Eu comentei agora há pouco que o circuito 2, que é aquela tomada do lado esquerdo, é 127. Como é que a gente representa 127? Precisa de um neutro e de uma fase. E como se trata de uma tomada, além do neutro, que eu estou desenhando agora, a fase, que também estou desenhando, precisamos representar o cabo de aterramento, aqui do circuito 2. Representar melhor aqui que saiu errado. Agora sim. E do mesmo jeito que o circuito 1, eu preciso dizer que isso aqui é do circuito 2. E assim mesmo, e da mesma forma, representa o circuito 3. A diferença é que o circuito 3 é 220 e, no nosso caso, fase. Então, eu vou representar fase e terra, circuito 3. Então, o que está sendo representado aqui? Que eu tenho 3 circuitos saindo do quadro. Um circuito possui 2 fases e terra, e 2 circuitos possuem neutro, fase e terra. Ok, pessoal? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que cada circuito monofásico, né, no caso 1 e 2, cada circuito vai ter o seu cabo de neutro, que está representado aqui, ó. Só que se eu deixar o desenho deste jeito, o que eu estou querendo dizer? Que os meus cabos dos 3 circuitos pararam aqui na lâmpada. Eu preciso dizer para onde eles estão indo. Então, aqui no circuito 2, eu preciso desenhar que esse neutro, que é esta fase, e que este aterramento são do circuito 2, e esse cabeamento está preenchendo esse trecho aqui, ó. Isso quer dizer a mesma coisa que o cabo saiu do quadro, passou por esse ponto de iluminação e foi através desse eletroduto até este ponto 2. Pode me perguntar aí. Professor, se eu quisesse botar os dois circuitos 127, teria como levar só um circuito 127 e distribuir para as 2 tomadas? Ou eu tenho que botar 2 circuitos 127? Aqui nesse exemplo que eu estou fazendo aqui, né, como ele é um exemplo geral, né, eu estou considerando como se fossem 2 circuitos diferentes, né, mas é claro que num quarto, por exemplo, o quarto, ele vai ter a mesma tomada alimentado pelo mesmo circuito, né, então, em vez desse 3 aqui, seria 2, e também, sim, precisaria representar neutro, fase, terra, circuito 2. Então, isso quer dizer o quê? Que o circuito 2 chegou aqui na lâmpada, foi para a tomada da esquerda, e esse mesmo circuito 2 é o da tomada da direita. Ok? Isso aqui seria num quarto, né, por exemplo. Vou apagar aqui, né, que eu estou fazendo um exemplo geral. Vamos voltar para a nossa condição de 3 circuitos. Pode perguntar, Adeline. Professor, mas nesse caso aí, se fosse as 2 tomadas 127, seria todo o circuito 2, a diferença seria 2A e 2B, é isso? Se tratando de tomada, número 2. Apenas número 2. Letra, nós só vamos representar na iluminação.
Ok, pessoal? Então, 10 tomadas. Vamos exagerar aqui. Um ambiente tem 10 tomadas. Todas as tomadas são do mesmo circuito. Então, todas as tomadas vão receber apenas, vamos dizer que seja circuito 3. Cada tomada vai receber apenas número 3. 3, 3, 3 nas 10 tomadas. Ok? Então, só para não confundir vocês, letra só no sistema de iluminação. Somente número. Ok? Pode perguntar aí, Jair. Consegui tirar aí para perguntar? Pode perguntar, colega. Então, e a situação do circuito 3, né? Já que a gente está fazendo um exemplo geral aqui. O circuito 3... estava com problema aqui. Beleza, então pode perguntar aí. Então, o que eu queria lhe perguntar era justamente ainda em cima dessa mesma questão, se fosse um circuito só para, digamos, 10 tomadas, se eu ligar um aparelho na primeira tomada, se nas outras demais essa tensão ela não vai diminuindo. Não vai diminuir, porque nós vamos estar considerando o cabeamento conforme o circuito que a gente projetou. Vou dar um abre aspas aqui antes de prosseguir, porque a norma pede justamente circuito maior que o disjuntor e o cabo maior que o disjuntor, para justamente a gente garantir que a seção do cabo seja apta a atender essa corrente aqui, né? É claro que vocês vão perguntar, mas aqui eu não estou falando da distância, né? A distância vai influenciar. Sim, com certeza, a distância vai influenciar. E existe uma fórmula que a gente leva em consideração a distância, só que a gente ainda não comentou sobre distância, mas a gente ainda vai falar, sim, sobre a distância em circuitos de alimentação. Ok? É claro, né, que se fosse 10 tomadas, e essas 10 tomadas estão uma mais distante que a outra, é claro que a gente vai ter uma queda de tensão, sim. Mas se a gente está falando aqui do modelo residencial ou industrial, que tem várias tomadas próximas no mesmo ambiente, esse efeito de queda de tensão a gente só vai perceber quando o circuito tem mais de 30 metros, 30, 35 metros. Professor, quantas tomadas eu posso usar em um circuito 127 ou em 220 também? Beleza, a norma, vou escrever mais embaixo aqui, a norma, ela considera que cada circuito prevê, no máximo, 10 amperes, né? Porque acima de 10 amperes, ela considera tomadas de uso exclusivo, né? Tomada de uso específico. Então, se a gente pegar 127 e multiplicar por esses 10 amperes máximo, né, nós teríamos uma potência total de 1.270 VA. Então, qual seria o meu limite, né? Dependeria do que eu vou prever instalar. Então, geralmente a gente não leva em consideração a quantidade de tomadas. E, na verdade, nós estamos falando de 1.270 VA, né? Eu falei na aula inicial, lá na segunda-feira, que cada tomada, por exemplo, de área seca, teria 100 VA, né? Então, esses 100 VA, voltando aqui para o nosso exemplo, você dividiria por 100 aqui esse número.
Então, 1.270 VA dividido por 100, eu vou arredondar para menos, no caso aqui, porque vai dar 12, daria 12,7, né? E eu vou considerar apenas 12. Por que eu não vou considerar 13? Porque eu vou estar ultrapassando essa potência, e eu não posso ultrapassar essa potência. Então, um circuito 127 com esse limite de 10 amperes, eu teria um total de 12 tomadas por circuito. Que é um número razoável de tomadas aí para fazer uma instalação. Beleza. Ok? Então, retornando aqui, né? O que estaria faltando a gente finalizar esse desenho? Está lá a alimentação do circuito 3, né? Que está parada aqui na iluminação, na caixinha lá da lâmpada, e indicar que ele também vai lá para a tomada nesta posição aqui. E identificar circuito 3. O que está faltando aqui? Identificar o nosso acionamento da lâmpada. Então, eu vou fazer um traço bem aqui, né, do eletroduto, só para nos auxiliar. O que eu preciso para ligar uma lâmpada? Um neutro e uma fase. Basicamente é isso. Só que eu preciso de um interruptor para a lâmpada ligar na hora que eu bem entender. Então, a fase é que vai para a lâmpada. E o neutro também vai para a lâmpada. A fase é o que vai para o interruptor e o neutro fica na lâmpada. Como esse circuito 1, o quadro já saiu neutro e fase, e o neutro, já estou dizendo que ele já está aqui na lâmpada, eu tenho que dizer que quem está indo para esse interruptor é justamente a fase, né? Então, eu tenho que representar a fase do circuito 1. Quem é que volta para a lâmpada? É o que a gente chama de retorno, que é esse meio traço aqui na nossa representação. Lembra que eu falei que a iluminação é a única que recebe letra? Porque esse retorno aqui é da lâmpada, e eu preciso identificar também. Então, eu estou falando que essa fase é do circuito 1 e que este retorno é da lâmpada A. Então, dessa forma, a gente conseguiu, nesse exemplo simplificado aqui, representar a alimentação que está alimentando esse quadro, que este ramal de alimentação é um ramal monofásico, né, porque eu estou vendo que só tem fase neutro e terra, né, nesse cabo. Tem um único eletroduto, ou seja, quem vai pegar esse desenho, né, se ele fosse real, vai pegar, instalaria um único eletroduto. Nesse único eletroduto passariam 3 circuitos, onde teríamos um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Tem 9 traços, quer dizer que tem 9 cabos elétricos, né? 9 condutores aqui, ó. Tem um total de 9 condutores passando por esse eletroduto, sendo que 3 por circuito 1, 3 por circuito 2, 3 por circuito 3, e cada um com com a sua devida função. O circuito 2 é um circuito 127, né? Eu disse que ele é 127 aqui, mas aqui no desenho eu não preciso identificar que ele é 127. Essa representação do neutro já me diz indiretamente que é um circuito 127, porque tem o que aqui? Um neutro e uma fase. Neutro e fase, 127. Do lado direito, já tem o contrário, né? Nós temos fase e fase. Fase e fase, no nosso exemplo aqui, é 220. Pode perguntar aí, Gleice.
entendeu? Não, agora que eu comecei a ouvir, pode falar aí. No caso, nesse circuito que está sendo do quadro, temos aí 3 circuitos carregados, 3 condutores carregados. Não, aqui, mesmo que tenha 3 circuitos, o circuito 1 tem 2 condutores carregados, o circuito 2, 2 condutores carregados, o circuito 3 também, 2 condutores carregados. Então são 6, né? Tem 6 condutores carregados, 2 por cada circuito. Lembra que o aterramento, ele é condutor de proteção, ele não é condutor carregado. Ok? Então, de forma simplificada, né, de forma resumida, e faltou falar de novo, né, na nossa explicação aqui, que esse circuito de iluminação, né, está sendo alimentado por esta fase aqui no interruptor, e o retorno está vindo por este interruptor através desse eletroduto. Professor, se fosse um interruptor com three-way, né, como que ficaria? Eu teria que dizer que esses dois retornos do three-way são do interruptor também. Vou até aproveitar esse ponto, antes de eu falar do three-way, todos conseguiram compreender, entenderam como é que é esse desenho, como que a gente chegou nessas informações que estão aqui? Uma outra coisa que eu já estava esquecendo, antes de a gente dar prosseguimento, se vocês pegarem algum projeto futuramente aí, e vocês verem que não escreveram a potência de 100 aqui, né? Por exemplo, vocês viram um projeto que está desse jeito, do mesmo jeito que eu estou mostrando aqui. Só está circuito 1 e letra A. Cadê a informação da potência? Eu vou já responder sua pergunta aí, Ednei. Cadê a informação da potência, né? Se não tiver a informação da potência, eu vou até apagar aqui embaixo, essa informação que eu escrevi aqui. Se não tiver essa informação da potência na iluminação, se a potência não estiver informada no ponto de iluminação, considerar sempre que seu valor é de 100 VA. Isso aqui já é uma informação padrão. Então, se, por exemplo, você chegou e pegou um projeto, o projeto não tem nenhuma lâmpada, né? Nenhuma informação de potência, né? Então, você vai considerar que essas lâmpadas são todas de 100 VA. Estou abrindo aqui um projeto que eu desenhei, que foi uma casa pequena aqui, ó. Nesse caso aqui, eu adotei essa regra aqui que eu acabei de comentar com vocês, que todas as lâmpadas dessa casa, por exemplo, aqui, ó, a lâmpada A não tem informação, essa lâmpada C não tem informação, essa lâmpada D, lâmpada B, nenhuma delas tem essa informação. Então, nesse caso aqui, eu estou adotando que todas as lâmpadas são de 100 VA. Ok?
E se for diferente de 100, aí é obrigatório a informação estar escrita. Ok, se existe essa informação de obrigatoriedade para iluminação e na ausência também existe essa obrigatoriedade dessa regra, a mesma regra se aplica para as tomadas, né? Eu falei lá no início que as tomadas têm que ter potência mínima, né, de 100 VA. E se não tiver escrito, a regra é igual da iluminação. Se não tiver escrito essa informação de 100 VA, eu tenho que levar em consideração, né, vou até escrever aqui embaixo, para as tomadas que não apresentem a informação de potência, considerar também o valor de 100 VA. Caso contrário, o valor da potência considerada deve ser informada. Ou seja, se for uma tomada de chuveiro elétrico, né? Tomada de chuveiro elétrico possui 4.000 watts, né? Então, eu tenho que escrever na ponta dessa tomada 4.000 watts. A cozinha possui 3 tomadas de 600. Então, eu tenho que colocar e informar que aquela tomada é de 600 VA. Ok, pessoal? Então, essas informações devem ser levadas em consideração para justamente eu também saber quais são as tomadas que devem ser instaladas na nossa residência. Baseado nisso, vamos pegar aqui o exercício, né, que eu deixei para vocês. Deixa eu só pegar a imagem dele aqui. Vou pegar a imagem de lado. Só um minutinho que eu estou copiando aqui da outra tela. Vai ficar um pouco esticado, tá? Só para eu poder aproveitar o espaço aqui. Beleza, senhores. Então, vamos lá para nossas considerações sobre o que a gente estava vendo no nosso exercício. Primeira coisa que a gente tem que fazer, determinar a quantidade de iluminação que a gente precisa para cada ambiente desse. Então, a iluminação ela é determinada pela área. É determinada pela área. Nesse exercício que eu deixei segunda-feira para vocês, nós temos a sala, 2 quartos, cozinha e uma área de serviço e o banheiro. A sala, nós precisamos calcular a área. Qual é a área dessa sala? A área da sala, 2,60 m por 3. Então, essa área aqui tem um total de 7,8 metros quadrados. O quarto é que dá para escrever melhor aqui. A área da sala, né, eu falei agora há pouco, 7,8 metros quadrados. Deixa eu só dar uma diminuída nessa letra. O quarto tem 3,62 por 2,60 m. Então, esse quarto aqui tem uma área de 9,41
metros quadrados também. Como o outro quarto é do mesmo tamanho, ó, 3,62 por 60, não precisa nem fazer conta. 9 metros e 41. A cozinha, 2 metros e 60 por 3 metros e 40. Então, a cozinha tem uma área de 8,84 metros quadrados. Área de serviço, 2,64 por 1,30 metro. Então, essa área de serviço tem 3 metros e 43. O banheiro, vou escrever aqui embaixo a área dele. 2,09 por 1,46 metro. 3 metros quadrados, praticamente. Deu 3,5, vou colocar só os 3 aqui. 3,05. Beleza. E o hall, né, ele está dizendo que tem um comprimento, uma largura de 1,10 m, a gente não precisa calcular esse hall, não. Vou até apagar ele aqui. Então, vamos lá para nossas considerações. A primeira coisa, eu falei na aula de segunda-feira que o quadro ele vai ficar bem aqui. Então, vou desenhar o quadro bem aqui. Se vocês tiverem essa folha impressa, é até interessante vocês irem desenhando também, para ir acompanhando como a gente vai fazer. Só terminar de preencher aqui. Então, está aqui o quadro representado aí nesta posição da casa. Lembra da regra, né? A regra diz que 6 metros um ponto de iluminação e mais 4 a gente acrescenta se tiver 4 metros inteiros. Então, nenhuma dessas áreas tem mais do que 10 metros quadrados, né? Porque a gente teria que ter 6 mais 4 para ter 2 pontos de iluminação. Então, a gente já pode chegar à seguinte conclusão, que essa casa, que esta casa vai ter um ponto de iluminação em cada ambiente desse. Um ponto de iluminação em cada ambiente desse. Então, a gente já representa aqui a simbologia desse ponto de iluminação em cada ambiente aqui representado. Nos 2 quartos, na cozinha, aqui na área de serviço. O corredor tem, que a gente precisa de uma iluminação no corredor, a gente pode pôr sim. Apesar de a gente não ter calculado essa área, mas a gente pode pôr sim esse sistema de iluminação, um ponto de iluminação aí no corredor. Aí vocês podem fazer a pergunta que foi feita segunda-feira. Professor, mas eu estou achando pouca iluminação para esse ambiente. Posso colocar 2? Você pode colocar 2, 3, quantos sistemas de iluminação você precisar. As informações que eu estou passando aqui para vocês são as regras mínimas, né, conforme a NBR 5410. Aí eu vou relembrar vocês daquela nossa tabela, né? Semana passada eu dei a tabela preenchida a parte de potência, né? Lembram? Eu coloquei, ó, circuito 1, iluminação. Então, vamos considerar que esse circuito de iluminação é circuito 1. Então, todas as lâmpadas, conforme comentei, receberão esse número 1. Cada lâmpada vai receber uma letra, porque cada lâmpada está instalada em um ambiente diferente. Qual vai ser a letra A? Não importa.
não tem problema nenhum, né? Vocês nem me falaram que eu já estava esquecendo a lâmpada no banheiro, né? Faltou a lâmpada do banheiro. Vai esconder aqui o sanitário, mas não tem problema não. Então, como cada lâmpada aqui tem 100 VA, né? Eu não escrevi, mas eu comentei agora há pouco que por mais que não esteja escrito, a gente vai considerar 100 VA. Então, tem quantas lâmpadas aqui? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, temos um total de 700 VA para esse circuito de iluminação. Nós podemos considerar que esse circuito de iluminação pode ser um circuito 127. E a partir daqui, vocês podem calcular a corrente do projeto, ou seja, a corrente desse circuito de iluminação. E a letra, né? Que eu falei sobre a letra, mas ainda não mostrei, né? A letra pode começar de qualquer lugar. Eu posso começar daqui, né? Letra A, B pode ser da direita, da esquerda, tanto faz. Então, não importa onde eu coloco a letra vai ser apenas para informar qual vai ser o interruptor que vai acionar esse sistema de iluminação. Beleza, já colocamos as tomadas. As letras de identificação de cada lâmpada. Já sabemos que o circuito de iluminação é circuito 1. E como a gente vai... Aonde nós vamos colocar um interruptor dessas lâmpadas? Normalmente, né, como a gente está utilizando agora uma planta de uma casa, geralmente a gente coloca um interruptor próximo da porta. Então, vamos colocar aqui o interruptor próximo da porta em todos os casos. Aqui a área de serviço ficou um pouco estranho, eu vou colocar aqui do lado direito, mas não... porque eu não quero apagar aqui o nome área de serviço. E a cozinha pode ser bem aqui. Então, eu vou desenhar do quarto e da sala, só para a gente relembrar como que deve ser representado. E como que eu vou levar esses cabos, né? Como é que eu vou interligar esses eletrodutos, né? Porque aqui a gente já está falando de como a gente vai montar essa casa. Eu poderia muito bem montar desta forma aqui, ó. Um eletroduto aqui, central, né, para essa caixinha da lâmpada C. E daqui, um eletroduto para cá, outro para cá, outro aqui. Poderia fazer um eletroduto para cá, mas eu não vou fazer, né, agora, nesse instante, ele indicando aí. Eu vou fazer este eletroduto aqui, na lâmpada D. Pode falar. Botou aí o interruptor do banheiro. E naquela área de Positivo. serviço ali, a posição não está praticamente atrás da porta, né? Tem que ser do outro lado, na área de serviço. Eu coloquei aqui do lado direito, só porque eu não quero apagar esse nome aqui, área de serviço, mas seria assim, bem aqui, tá? Ok. Tá? E a mesma coisa aqui do banheiro, né? Seria bem aqui, ó. Ok? Então, vou colocar aqui, para a lâmpada D, lâmpada F, e a da lâmpada D vai para B. Eu poderia interligar desta forma a disposição dos eletrodutos. Não tem, digamos assim, uma regra que diria assim, é desse jeito,
ou é de outra forma, depende de quem está fazendo a instalação ou de quem está projetando. Aqui eu estou tendo essa ideia agora. Se vocês estiverem pensando diferente, não tem problema nenhum fazer diferente essa instalação. Pode até ser que vocês tenham ideias diferentes, né? Por exemplo, eu poderia interligar esse eletroduto daqui para cá, ou interligar daqui para cá. Vai depender da nossa necessidade. Então, no decorrer desse desenho, né, a gente vai ver se vai ser preciso ou não essa modificação desses eletrodutos. Vamos desenhar inicialmente desta forma. Então, isso quer dizer que cada um de vocês podem elaborar o projeto de cada forma diferente. Então, vamos para a determinação agora do perímetro. Antes de passar para o perímetro, todos estão conseguindo compreender? Está dando para entender essa explicação? Está dando para entender como que está sendo feita essa parte aqui? Então, vamos lá para o perímetro agora. O perímetro do quarto, 2,60, duas vezes, né, porque as paredes são do mesmo tamanho, e 3,62 vezes 2, né? Nós temos um perímetro aqui, nesse quarto, de 12,44 metros. Qual vai ser o número de tomadas para esse quarto aqui? 12, vou fazer a conta em azul aqui, 12,44 dividido por 5. Por quê? Porque o quarto, a gente não prevê utilização de sistema de água, né? Ele não é uma área molhada. Então, pegamos essa divisão e divide por 5. O resultado, 2,4, né? Então, como não existe 0,4 tomadas, então precisamos aqui de 3 tomadas para esse quarto. Então, eu vou colocar aleatoriamente aqui, eu posso colocar uma tomada aqui, posso colocar outra bem aqui, posso colocar outra aqui nessa parede. Pode perguntar aí, quem quer perguntar. Professor, nesse cálculo aí deu 3 tomadas, ok? No caso, já teria que tirar uma para doar, ou no caso, acrescentaria outra para o ar-condicionado? Para o ar-condicionado, antes de falar do ar-condicionado, esse cálculo aqui é para as tomadas de uso geral, né? Aquela tomada que eu vou ligar carregador, televisão, essas coisas aí. O ar-condicionado, ele é considerado circuito específico. Então, é uma outra tomada só para ele. Ok? Então, esses cálculos que nós estamos fazendo aqui é só das tomadas de uso geral. Lembrando, né? Vou colocar um desenho aqui. O outro quarto, como a gente já viu, é do mesmo tamanho, então não precisa fazer conta para ele. Professor, eu instalei uma tomada média, né, aquela tomada a 1,20 m do chão. Eu instalei uma tomada dupla. Eu considero uma tomada ou eu considero duas tomadas, apesar de estarem instaladas no mesmo lugar, né? Vamos considerar tomada dupla, como o nome já está dizendo, duas tomadas. Então, se esse quarto precisa de, no mínimo, 3 tomadas, eu fiz uma instalação que nem essa aqui, uma tomada dupla. As 3 que eu tenho que instalar, 2 eu instalei já no mesmo lugar. Então, eu já contei como 2 tomadas em cada ponto instalado. Então, tomadas que a gente está falando é cada ponto de utilização que foi instalado. Se eu colocar 2 tomadas, né, tomada dupla, são 2 pontos. Tomada tripla, são 3 pontos.
Ok? Dando prosseguimento para a sala agora. A sala, 2,60 vezes 2 e 3 metros vezes 2. Vai dar 11,2. 11,2 dividido por 5. 11,2 dividido por 5 vai dar 2,24. E é a mesma regra. 2,24 não existe 0,24 de tomada. Então, 3 tomadas também aqui para a sala. Pode ser aqui, pode ser aqui, e pode ser uma bem aqui. Uma observação importante. Eu estou falando de tomadas por ambiente. Eu não estou falando de tomadas por circuito. Por exemplo, existem muitas construções que instalam a tomada parede com parede, né? Do jeito como eu estou circulando aqui. Ó. Eu posso instalar, sim, serem do mesmo circuito sem problema nenhum. A quantidade de tomadas é só para determinar o número de tomadas naquele ambiente. Mas se eu quiser que seja mesmo circuito, vamos dizer que fosse circuito 2 e aqui circuito 2, mas nenhum. Eu não quero que seja o mesmo circuito, seja circuito 3. Então vai ser circuito 3. Vai depender da nossa necessidade, da nossa disponibilização. Ok, pessoal? Vamos para a área da cozinha agora. A cozinha, o perímetro, deixa eu fazer a conta aqui, 3,40 vezes 2, mais 2,60, mais 2,60. Deu 12 metros. Só que a cozinha, agora a divisão não é mais por 5. Da cozinha, a divisão é por 3,5. Por que por 3,5? Porque a norma diz que para áreas molhadas consideradas cozinha, são áreas que a gente divide por 3,5. Essa conta aqui vai dar 3,4. Então, logo, essa cozinha precisa de 4 tomadas. Porque, antes de eu dar sequência na explicação, compreendido aqui esse cálculo da cozinha, tranquilo para todo mundo? Né? A diferença é que aqui é 3,5 e para áreas secas, 5 metros. Por que a pia está desenhada no nosso esquema? Porque a 5410, né, vou apagar aqui, a NBR 5410, ela prevê que você instale uma tomada próximo da bancada da cozinha. Ok, pessoal? Então, sempre vai existir a aplicação dessa regra. Esse projeto aí, ele só vai ter tomada normal, não vai ter tomada baixa, tomada alta não, né? Aqui porque eu não estou querendo desenhar tomada média, alta, não. Aqui vai depender da sua necessidade. Entendeu? Aqui eu estou desenhando só a questão da quantidade de tomadas. Mas se, por exemplo, digamos que aqui na sala seja uma estante, com certeza não seria tomada baixa, seria uma tomada média aqui. Tá?
esse modelo de projeto que eu estou mostrando aqui para vocês é só para a gente ver como que a gente distribui as tomadas, como que a gente calcula a quantidade de tomadas e como a gente vê as disponibilidades dessas tomadas aqui. No caso aqui da cozinha, né, eu estou trazendo a informação da 5410, né? A 5410, ela prevê a instalação de uma tomada na bancada da cozinha. Então, tem que ter uma tomada bem aqui. Com certeza, essa tomada vai ser uma tomada média. E as outras tomadas? Eu posso colocar uma tomada dupla bem aqui. Uma tomada dupla, né? Uma média, né? E preciso de uma tomada baixa. Eu posso instalar essa tomada baixa onde eu bem entender aqui, né? Vamos dizer que eu preciso instalar bem aqui. Então, eu instalei 4 tomadas. E qual a potência dessas tomadas? Aqui se encaixou certinho a regra. As 3 primeiras tomadas, 600 VA. E a tomada que sobrou, 100. Lembra que eu falei que as tomadas diferentes de 100, eu preciso informar a potência. Então, essa tomada da bancada, eu vou dizer que ela é de 600. Essa dupla, 600 também. E a baixa? Se a baixa eu não identifico, eu já entendo que ela é de 100. Tranquilo aqui nessa parte aqui? Por que essas potências? Por que essa quantidade? Vamos para a área do banheiro. Aqui a gente vai recorrer a uma situação que a norma já prevê. Então a gente nem precisa calcular. A própria norma, a NBR 5410, prevê a instalação de uma tomada de 600 VA na área do banheiro. Acabei apagando. A NBR 5410 prevê a instalação de uma tomada de 600 VA no banheiro. Próximo, a área de lavagem. Então, se a norma já me diz que eu tenho que ter uma tomada próxima à área de lavagem, né, próxima ali ao lavatório, eu vou desenhar bem aqui em cima do lavatório, só para a gente ter ideia, tá? Então, aqui nós temos uma outra informação importante. A norma já prevê que tem que ter uma tomada no banheiro, né? Por mais que alguém não concorde, né? Mas a norma prevê essa instalação mínima de uma tomada no banheiro. Então, quem mora em apartamento ou já foi em apartamento, já viu que apartamento tem uma tomada lá dentro do banheiro. E essa tomada é de 600 VA. E na área de lavagem, né, na área do lavatório, né, na área de serviço aqui. A área de serviço, a gente vai calcular aqui o perímetro. E também vamos chegar à seguinte conclusão. Que essa área de lavagem ela possui um perímetro de 7 metros e
de 7 metros e 88. Lembra que a área de serviço, lavatório, copa, cozinha são áreas similares. Então, essa área de serviço aqui também vai ser dividido por 3,5 essa quantidade de tomadas. Então, a gente chegaria num total de 3 tomadas também para a área de serviço. E faz sentido, né? Que a área de serviço tem o quê? Tem a máquina de lavar, secadora, outros equipamentos. Então, a gente precisaria instalar 3 tomadas aqui nessa área de serviço. E aqui também, na área de serviço, se enquadraria aquela regra dos 600 VA. Então, essas 3 tomadas aqui da área de serviço seriam 3 tomadas, todas 3 de 600 VA aqui. Tá ficando sem espaço aqui, vou desenhar só uma tomada, mas aqui é 3 tomadas, ok, pessoal? Então, essa seria a nossa quantidade de tomadas para esse nosso ambiente aqui. Então, se os senhores tentaram fazer o exercício, essa seria a distribuição da quantidade de iluminação e da quantidade de tomadas para esse ambiente. Questão da distribuição do eletroduto seria desta forma, né? Um eletroduto vindo para as tomadas. Esse aqui um eletroduto para cá, um outro eletroduto nesta direção aqui. Né? Esse eletroduto poderia alimentar essas 2 tomadas. Esse eletroduto bem aqui para alimentar esta tomada. Esta distribuição para cá. Deixa eu ver como a gente poderia distribuir para estas tomadas. A gente poderia distribuir, se fosse do mesmo circuito, né, distribuiria por aqui. Essa alimentação. Eu vou fazer esse desenho melhor sem essas informações que eu coloquei da explicação, né, e enviar para vocês também. Deixa eu lembrar uma outra informação aqui. Como que a gente vai distribuir, né? Porque eu falei lá na tabela que a gente tinha circuito do quarto, sala, circuito da cozinha, circuito da área de serviço. Por que eu dividi dessa forma? Vamos para algumas considerações para a gente finalizar nossa aula de hoje. Vou até colocar uma letra maior para a gente... Pode falar, vou até voltar para cá. Diga aí. No caso, o circuito da cozinha, as 3 primeiras são 600 VA, certo? Certo. Por que o senhor, do área de serviço, o senhor botou as primeiras também de 600? No caso, geralmente, quando a gente fala no circuito da cozinha, é o mesmo circuito da área de serviço. Então, no caso, só aí vai ter 3.600, ou vai ter que fazer um circuito separado da área de serviço para a área da cozinha. Vai ter 2 circuitos, então vai ter que dividir? Positivo. Então, vou até escrever aqui, porque é justamente os tópicos que eu vou comentar sobre a divisão dos circuitos, né? Tópico de divisão. Porque senão a carga fica muito elevada. Com certeza. Então, vamos lá para os tópicos de divisão de circuito. Vamos para o que a norma fala sobre os circuitos de área molhada, né? A norma 5410 ela é bem específica quando a gente trata sobre divisão de circuitos, principalmente
circuitos de potências elevadas, né? Respondendo ao Ednei, né, e que foi a pergunta, na verdade, a dúvida do Ednei originou na pergunta do Fernando. Quantas tomadas eu vou instalar por circuito, né? Então, vamos para a primeira consideração. A norma, ela fala que circuitos em geral devem ter, no máximo, 10 amperes de corrente, né? Bem, considerando uma tensão de 127 volts, teríamos, nesses 10 amperes máximos, 10 amperes, né? Uma potência de 1.270 VA. Tranquilo? Potência vezes potência, tensão vezes corrente, né? Tem um tensão e tem um corrente. Temos 1.270 VA. Respondendo a pergunta do Ednei, que ele ficou na dúvida, cada tomada de uso geral, né, o pessoal chama de tomada de uso geral, TUG, né, possui uma potência de 100 VA. Logo, o número de tomadas máxima nesse circuito será... Como que eu já tenho a potência máxima, né, eu tenho um número de tomadas, vai ser 1.270, né, que é o máximo que a norma me permite, né, na potência na corrente de 10 amperes, e cada tomada tem 100, então eu teria um número de 12,7. Aqui eu vou arredondar para menos, porque se eu arredondar para mais, eu teria uma potência superior a 1.270. Então, por isso que eu não vou arredondar para mais. Aqui eu vou arredondar para menos. Então, eu teria um número de 12 tomadas. E esse valor de 12 tomadas, eu considero um número razoável, né? Porque se você fizer o mesmo raciocínio para 220, eu teria 2.200 VA e eu teria 22 tomadas no mesmo circuito. Então, não faz muito sentido adotar 22 tomadas num circuito. Eu consideraria que um número máximo de tomadas para o mesmo circuito, entre 8, estourando 10 tomadas no mesmo circuito, porque a gente estaria considerando cada tomada com 100 VA, um número razoavelmente bem. Por isso, que na prova de vocês, tinha o quê? Circuito, sala e quarto. Porque eu tenho quantos VA? Vamos somar quantos VA tem se eu colocasse esses 2 quartos e sala tudo junto no mesmo circuito. Vamos dizer que o circuito 2 é de tomada. Então, teríamos 300 da sala, 300 de um quarto e 300 do terceiro quarto. 300 vezes 3, nós temos uma potência de 900 VA para esses 3 quartos, ou para esses 3 cômodos, né? Para os 2 quartos e sala. E ainda estaremos dentro daquele limite de 1.200 VA, né? De 1.270. E dentro do número que eu falei para vocês, de 8 a 10 tomadas. Por que eu digo que é um número razoavelmente bem? Quantas tomadas vocês têm na casa de vocês? Vamos chutar aí umas 10, 15 tomadas. E quantas dessas 10, 15 tomadas vocês estão utilizando exatamente agora, né? Que o período da noite é o período que a gente mais consome energia na nossa casa.
Né? Alguém aqui está usando efetivamente todas as tomadas ao mesmo tempo? Provavelmente não. Então, essa potência de 900 VA nesse projeto que a gente está trabalhando aqui, eu considero como uma potência admissível, aceitável. E ainda teria, né, se a gente fosse trabalhar no máximo, mais 300 de sobra. Ou seja, eu ainda poderia instalar mais 3 tomadas nesse mesmo circuito, ou mais uma tomada em cada ambiente desse. Né? Então, seria um número razoavelmente bem considerável, entre 8 a 10 tomadas para cada circuito. Voltando lá para nossas considerações, antes de eu finalizar, então eu recomendo, né, recomendável, isso aí já digo que é por experiência própria, né, recomendável instalar no mesmo circuito entre 8 a 10 tomadas, cada uma com 100 VA por circuito de uso geral. Tá? Essa informação que eu estou passando aqui é experiência pessoal, tá? Mas não deixa de estar dentro da norma, né? Que fazendo os cálculos seriam 12. Né? Antes de eu passar para o próximo tópico, compreendido aí por todos aí essa observação? Não sei se eu respondi agora o Ednei aí a pergunta dele. Se deu para compreender a resposta também. Se você fez alguma pergunta, Jairo, eu não ouvi a sua pergunta. E ainda está mudo, meu colega. Agora estou lhe ouvindo. Está me ouvindo agora, professor? Agora sim. Então, nesse caso aí, se fosse, por exemplo, em uma LAN house, digamos que 10, 15, 20 computadores ligados ao mesmo tempo, como seria isso aí? Aí eu dividiria em 2 circuitos ou 3 circuitos para cada grupo de computadores, né? Porque um computador é o que? A CPU, né? CPU, monitor. Como você falou, LAN house, eu acho que só CPU e monitor. Então, não é só 15 computadores, né? Ou 15 tomadas, né? Seriam 30, né? Porque eu teria a tomada da CPU e a tomada do monitor. Então, o recomendável, dividir por quantidade de tomadas, por quantidade de grupos de computadores. A cada 5 computadores, um circuito, né? E por que essa divisão? Eu já vi LAN house que só tem um disjuntor, mas se esse disjuntor desarmar, desliga tudo, né? Ok? Então, nesse caso do seu exemplo, LAN house dividiria em 2 circuitos, em 3 circuitos. Segunda consideração com relação à divisão de circuitos. Em áreas molhadas, em áreas consideradas molhadas, cada ambiente em questão deve possuir o seu respectivo disjuntor. Ou seja, circuitos envolvendo cozinha, copa, lavanderia, área de serviço, banheiro e áreas
similares devem possuir disjuntor individualizado. Então, Gleidson, respondendo a sua pergunta, se você ver na prova que eu mandei para vocês, tinha circuito da cozinha separado, né? O circuito do quarto. E também tinha circuito, eu acho que eu coloquei área, eu não lembro se eu coloquei área de serviço ou foi área externa. Teve uma outra tomada que foi separada aí. Separada da cozinha. Por quê? Por causa dessa observação da norma. No nosso caso aqui, vamos voltar aqui para o nosso desenho. Aqui, eu não tenho nem mais onde escrever, mas eu vou escrever aqui perto da pia, para vocês verem. Aqui seria um disjuntor para a cozinha, um disjuntor para a área de serviço, e esse disjuntor da tomada do banheiro também teria que ser individualizado também. Ou seja, só nesses 3 ambientes nós temos 3 disjuntores para essas respectivas áreas. Então, quantos disjuntores, né, ou quantos circuitos nós já temos nesse projeto aqui? Nós temos um para iluminação, sala e os 2 quartos, outro disjuntor, então temos 2 disjuntores. Área da cozinha seria o terceiro, área de serviço, 4º, e da tomada do banheiro seria o 5º disjuntor. E isso a gente nem falou dos disjuntores de ar-condicionado e outros circuitos que precisam de disjuntores específicos. Mas o que a norma recomenda? Pode falar. No caso aí, essa parte do banheiro, que o senhor falou que é um disjuntor só para o banheiro, mas vamos verificar aí que já tem, no caso, se tiver chuveiro elétrico, vai ter 2 disjuntores para o banheiro? Positivo, porque vai entrar agora nessa terceira regra que eu vou colocar aqui. Só lembrando, tá, pessoal, que essas regras são baseadas nas observações da norma. Os circuitos alimentadores devem ser separados conforme utilização. Ou seja, circuitos para sistemas de refrigeração, sistemas de aquecimento e para todo circuito com corrente superior a 10 amperes. Nestes casos, devem ser instalados disjuntores para cada circuito acima indicado. Então, respondendo a sua pergunta, baseado nesse terceiro critério de divisão, os circuitos alimentadores devem ser separados conforme a utilização. Então, vamos dizer que eu tenha sistema de refrigeração. O que é um sistema de refrigeração dentro de casa? Ar-condicionado. Então, se eu tenho 2 ar-condicionados, 2 disjuntores. Sistema de aquecimento. Chuveiro elétrico. Eu não vou colocar forno elétrico ainda, porque ele vai ser classificado na outra regra. Então, eu vou deixar, por enquanto, só chuveiro elétrico. Se a norma diz que tem que ter uma tomada lá dentro do banheiro, se a norma diz que tem que ter uma tomada dentro do banheiro, e ela também fala que tem que ter um disjuntor específico para estas áreas, e o banheiro também está incluído,
incluso, quer dizer. Então, teria que ter o disjuntor para essa tomada lá perto da pia do banheiro. E pela terceira regra de consideração, teria que ter o disjuntor do chuveiro elétrico, sim. Então, para o banheiro, teria que ter 2 disjuntores. E o exemplo, né? Sistema de aquecimento, sistema de refrigeração, circuitos com corrente superior a 10 amperes. Quais seriam? Micro-ondas, forno elétrico, que tem mais de 10 amperes? Bomba, água, etc. Então, temos 3 situações aqui, né? Então, eu tenho que ter o disjuntor por meus ar-condicionados, tenho que ter disjuntor para o meu chuveiro elétrico, tenho que ter disjuntor para circuitos com corrente superior a 10 amperes. Ok, pessoal? Então, aqui, ó, para a gente finalizar agora, então a gente tem que ter o quê? Olha aqui aonde isso aqui se engloba, exceto a bomba d'água, né? A bomba d'água vou colocar por fora aqui. Mas aonde se engloba isso aqui? Na cozinha, né? Geralmente a gente instala esses tipos de equipamento na cozinha. Então, aonde é o que a gente considera o nosso maior ponto de consumo de energia dentro de uma residência, por exemplo? Justamente na área da cozinha. Então, se a área da cozinha é onde tem a maior potência instalada, é claro que a gente tem que ter um cuidado maior com essas tomadas. E uma outra coisa, tá? Antes de a gente não misturar os conceitos. Quando a gente fala circuitos com corrente superior a 10 amperes, não quer dizer que você tem micro-ondas, forno elétrico, eu preciso instalar uma tomada para cada. Né? Vamos dizer que você tem um balcão, né? Tá aqui o balcão, o micro-ondas está bem aqui, e o forno elétrico está bem aqui, né? Dependendo do como está instalado. Né? Geralmente o forno elétrico pode ficar embaixo, né? E a tomada está bem aqui. Essa tomada, eu consigo atender tanto o forno como o micro-ondas, né? Eu posso alternar conforme a minha necessidade. Isso aqui continua sendo uma tomada de uso específico? A resposta é sim, pois esta tomada está atendendo um equipamento por vez. Ok, pessoal? Entendida aí essa ideia? Por mais que sejam 2 equipamentos para uma tomada, ela continua sendo um uso específico porque ela está atendendo um circuito, um equipamento por vez, e esses equipamentos têm mais de 10 amperes. Ok, pessoal? Então, temos muitas informações. Oi? Dá para fazer uma derivação aí nessa tomada? Não, se você, a partir do momento que, por exemplo, você fez uma derivação, colocou 2 tomadas, já não é mais circuito exclusivo. Porque se, por exemplo, você colocar 2 tomadas para atender tanto o forno como o micro-ondas ao mesmo tempo, você vai superar em muito a corrente máxima desse circuito. Né? Vamos dizer que você instalou uma tomada de 20 amperes e o micro-ondas consome 12. E vamos dizer que esse forno consome 15.
você fez uma derivação para tentar atender os dois ao mesmo tempo, né? Somando vai dar 27. Mas pelas regras da tomada individual, o cabo foi 2,5, né? E vamos dizer que pela regra lá, você viu que 21 era a capacidade máxima e o disjuntor é de 20. Então, o disjuntor ou vai ficar desarmando, e se não fizer aquela solução brilhante, né, de colocar um disjuntor maior, ou o cabo vai ficar derretendo. Por isso que não pode fazer derivação nesse caso aqui para esses dois equipamentos. Ou funciona um, ou funciona o outro, ou então eu faço tomada individual para um e tomada individual para o outro. Compreendido, pessoal? Então, novamente, temos muitos conceitos, temos muitas informações. Então, na aula de hoje, vou encerrar por aqui, né? Então, eu vou encerrar por aqui. Recomendo que os colegas assistam a gravação para entender os conceitos que foram passados. Essa última semana, né, estamos na aula 13, então temos mais 7 dias, praticamente 6, na verdade, né, porque o último dia é para lançamento de notas e considerações finais. Então, temos muita coisa para ver ainda. Gostaria que esse módulo fosse de 120 horas, né, para ter todo o tempo possível para a gente assistir. Mas recomendo que assistam a gravação. Vamos tentar fazer esse desenho para deixar o desenho completo, né, como exercício. E amanhã a gente continua a nossa divisão de circuitos e esses conceitos para a gente aplicar, né? Eu acredito que principalmente esses 3 conceitos aqui de quantidade de tomadas, tipo de divisão de circuitos e a divisão da instalação, esses daí são os pontos principais que vocês precisam gravar desse módulo de instalações elétricas. Ok? E pela quantidade de tomadas, né, que a gente já apresentou aqui, já dá para ter ideia, né, que agora vocês são capazes de determinar o levantamento de cargas totalmente do zero, né? Amanhã a gente vai continuar a explicação desse exercício, né, para a gente finalizar o levantamento de carga, ou finalizar a quantidade de disjuntores, de determinação do quadro e a distribuição, e fazer esse levantamento de cargas também. Ok? Vou encerrar aqui a gravação.